Bom, pessoal, eu estou aqui com o Vitor Azini. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo, como é que tá você, Renato? Boa semana aí. Tudo ótimo também. Seguindo aí com o Covid, com as precauções necessárias, né, de acordo com determinadas cartilhas, mas seguindo. Sim, aqui também em Floripa tá assim. Já foi pior, né? As coisas já fecharam mais, hoje em dia tá mais tranquilo em relação a isso. Já, já. Exatamente. Apesar de que aqui em São Paulo ainda a gente está bem fechado, né, de certa maneira aí, São o Paulo tá feio, governo, né? Não sei. o governo fechou aí, acho meio desnecessário em alguns aspectos, mas fechou aí a galera tá meia presa. Mas É, infelizmente, seguimos. o governo acha que, enfim, deixa pra lá. Fica à vontade, cara. O podcast aqui é seu. Não, o governo acha que tomando atitude ele vai conseguir segurar um vírus. O governo vai tomar atitude e vai segurar um vírus. Não é assim que o vírus funciona, a epidemia funciona. Justamente, justamente. Bom, seguimos então. A ideia é bater um papo aí, conhecer um pouco aí do seu trabalho, do que você tem disseminado para as comunidades em si. Uhum. Em poucas palavras, quem que é o Vitor hoje? Mas quem é o Vitor hoje? É o cara que é empresário, médico, que busca é, ajudar as pessoas de uma forma a trazer informações de que eu busco também, né? Então, eu sou um super curioso, tô sempre... Minha mulher sempre brinca, né? Cada semana é um tema diferente, né? Apesar de eu não postar isso na internet, mas cada coisa eu fico obcecado por um tema maluco diferente e fico estudando Uhum, tudo sobre aquele assunto durante uma uhum, semana, depois enjoo, mudo de assunto. E vai assim. Então, às vezes sei lá, a máfia de Nova York, como é que os caras foram, como é que cada um e o Al Capone, e como é que foi a relação deles, e depois sei lá, coisas aleatórias, às vezes coisas interessantes, né, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, às vezes não, mas a gente é assim, eu sou assim. E como é, hoje eu, graças a Deus, não preciso mais ficar num consultório, então eu tenho muito tempo, né, para fazer novos negócios, ter ideias novas e pesquisar, estudar. Então eu tenho mais liberdade em relação a isso. uhum. Entendo bem assim a forma de como você pensa. Eu também penso mais ou menos dessa maneira. Eu não fico preso numa bolha, tipo, eu trabalho com isso, eu sou isso, mas na verdade, cara, tem um mundo a ser desbravado. Então, quanto mais você aprende de determinados tópicos, mais você cresce pessoalmente, né? E mais você conhece também e consegue unir coisas, né? Coisas que você já conhece com coisas novas e fazer disso algo um pouco mais novo e trazer esse conteúdo pro pessoal. Exatamente. E interessante, né? Eu acho interessante ter. Não que eu seja a fonte de pesquisa de tudo, não, mas a gente também tem algumas opiniões de pessoas que a gente confia, e eu Uhum. pego opiniões de muitas pessoas de diversas áreas que eu confio e vou vendo ali o que o cara está falando, sobre o que ele está falando, vou ali ver, e pego caras que eu admiro muito de diversas áreas, da medicina, filosofia, enfim, várias áreas, e vou vendo o que eles falam para meio que me moldar, né? Admiro essas pessoas, sempre admirei muitas pessoas, outros admirei mais, hoje eu admiro menos. Enfim, a gente vai se moldando a partir do ato de observar outras pessoas que se admira, né? Exato. Um ponto interessante que eu vi aqui no teu perfil é obcecado por suplementos. Isso é um fator interessante. Como é que é isso para você, a suplementação? Desde que eu comecei nessa medicina, né, medicina integrativa, 2014 para 2015, ali eu estava no meio da residência de oftalmologia. Eu comecei a estudar muito de forma autodidata, depois fui fazer pós-graduação, fiz outras pós e congresso. Sempre foi uma parte muito muito forte assim do que eu estudava, né? Eu vi que ninguém ia sentar do meu lado e falar, Vitor, você tem que aprender isso, isso, isso. Esse aqui é o livro oficial dos suplementos. Não, é meio que você tem que ir de forma autodidata, como tudo na vida, né? Meio que você vai pegando várias opiniões e depois você vê, não, esse cara aqui tá falando besteira, pega referências, estudos mas enfim, eu gosto muito de suplementação, o que os suplementos fazem no nosso corpo, como eles podem ajudar ou atrapalhar a nossa qualidade de vida. Então, por isso que eu coloquei lá no Instagram essa frase. Nesse caso, você assim entende que a alimentação que nós temos hoje não é rica em nutrientes o suficiente para nos manter nutridos. Seria mais ou menos nessa linha. Mais ou menos isso, né?
Tem pessoas que precisam mais, outras precisam Uhum. menos, algumas nem precisam, mas o fato é que a alimentação que a gente tem hoje é muito mais pobre em nutrientes do que nossos antepassados, nossa avó, nossos bisavós. O solo, a monocultura, a gente tem terrenos de terras dedicadas ao cultivo de um único nutriente. Então, por vários anos, isso acaba fazendo muito mal ao solo. Então, inclusive, eu vou falar amanhã sobre isso, um podcast novo que eu estou fazendo um modelo com duas pessoas fantásticas, a Alice e o Gabriel. Um é um estudante de medicina e o outro, a Alice, é médica veterinária, pesquisadora nata, assim. E vamos falar justamente sobre isso, sobre o impacto que a dieta vegetariana tem no meio ambiente. As pessoas acham, não estou comendo carne, então está fazendo bem para o meio ambiente. Não é bem assim. Se você comer carne monocultura, você está fazendo muito mal para o meio ambiente, você está fazendo muito mal para o solo. E o solo é o coração do meio ambiente. Se você não cuida do solo, você não cuida do meio ambiente. E não é porque você faz uma monocultura que você não está matando animais. Morrem ratos, morrem é, insetos por causa da lavoura. Então, é um tema muito controverso, mas Uhum. faz parte, né, de você pesquisar a fundo aquilo, né? Você vai ver, opa, peraí, essa ideia de que você segunda sem carne, segunda-feira, hoje é segunda-feira, não posso comer carne. Por que isso, né? Qual é a origem disso? Por que as pessoas querem por que a mídia, por que os meios de comunicação principais querem que as pessoas não comam carne? É bacana ser vegetariano. Por que isso? Você vai ver, via que no consultório, as pessoas vegetarianas, as pessoas que evitavam carne, não estavam não estavam saudáveis, não estavam tão saudáveis como poderiam estar. Apesar de se preocupar muito com a saúde, muito dessa preocupação, ela, através de exercício físico, sol, atividade física, não conseguia compensar a falta da carne. Faltava uma coisinha ali que só a carne poderia trazer. Mas é isso. Interessante. Você não vou dizer adepto, porque adepto é uma palavra bem. Você é a favor da alimentação carnívora. Sou a favor, não faço carnívoro a 100%. É Uhum. muito difícil, né? Você comer só carne, manteiga e vísceras e ovos. Eu acho difícil. Mas eu como grande parte da minha alimentação é carnívora. Mas às vezes eu como um palmito, batata, enfim, arroz, não tem problema. A gente de vez em quando come. Mas a base com certeza é carne. Peixe, frango, carne vermelha, ovos. Essa é a minha base. Interessante. As pessoas têm essa falsa visão de que tem que ter no prato uma concentração maior de carboidratos e uma concentração menor de proteína, né? E aquela salada básica ali sempre composta por alface, de certa maneira. No caso, então, é mais saudável, bem melhor você ter uma porcentagem maior de proteína, de carne em si, e quantidades menores de carboidratos e saladas e assim por diante. Não que a salada seja uma vilã, mas que, de Sim, certa forma, a carne pode trazer mais riqueza nutricional do que a salada, seria isso. com certeza. Com certeza. Eu acho que antigamente a dieta mais famosa era a mediterrânea. A mediterrânea tem uma concentração boa de carboidratos também. E aí Uhum. foi, passando o tempo, viram, não, peraí, tem a low carb. Aí você abaixo de 30% de carboidrato. Então você come menos carboidratos, come mais gorduras e proteínas, mais voltado para gordura. Aí veio a cetogênica. A dieta cetogênica é a dieta que te permite entrar em cetose. Uhum. Você come menos carboidrato ainda, ao invés de 30%, que era low carb, é 10% de carboidrato na cetogênica. E aí 20% de proteína e o resto, 70%, é gordura. Já fiz muito no consultório, eu já fiz, mas é muita gordura. Tinha pacientes que comiam 15 colheres de sopa de óleo de coco, de tanta gordura que tem que comer para poder bater a quantidade de Saciedade. caloria mínima para ele não poder emagrecer, né? Senão emagrece. Só que é muita gordura, né? Não é uma coisa natural. Você não está comendo de forma o que está na natureza. Está consumindo gordura demais até. E não há essa distinção entre castanhas, nozes, amêndoas, azeite extra virgem, óleo de coco, manteiga. Não tem. Tudo é gordura. Manteiga, óleo, gordura saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, ômega 3. Tudo é gordura.
E aí eu fui começando a entender que, na verdade, o ideal talvez não é você consumir muita gordura. A Jade, uma pessoa que eu sigo lá do Instagram, ela falou, não, faz uma carnívora por 2 semanas e vê se você sai da cetose. Porque meu medo era comer muita proteína e sair da cetose. Uhum. Aí ela falou para fazer. E não tem estudo melhor para você fazer do que simplesmente se aplicar isso, fazer isso e ver. E eu tenho um Uhum. aparelhozinho que você mede o nível de corpos cetônicos no sangue, e eu comi durante 2 semanas seguidas só carne, né? Produtos de origem animal, né? Carne, queijo, ovos e é isso, e vísceras. Realmente entrei em cetose. Eu estava em cetose, comendo basicamente ali 60, 70% do meu consumo calórico da proteína. Não me tirou da cetose. Então, essa ideia foi uma ideia que eu comecei a questionar, né? Será que se eu consumir muita proteína, que a galera da cetogênica fala, né? Consumir muita proteína vai te tirar da cetose? As pessoas falam que sim. Eu fiz o teste e para mim não me tirou. Uhum. Muito pelo contrário. Então, acho que hoje o que eu encontrei como a dieta mais adequada para mim, não somente é para todo mundo que está ouvindo aqui, mas para mim é a dieta mais voltada para carnívora. Não faço 100% carnívora, de vez em quando como besteira, mais grosso do que eu como é carne. Dieta ancestral seria? Não sei qual é o nome, né? Tem muitas pessoas que falam ancestral, talvez. Não é ancestral porque de vez em quando como besteira, como, sei lá, chocolate agora na Páscoa. Não é Uhum. ancestral, mas é uma dieta voltada para o carnivorismo, né? Mas não é carnívora Uhum. 100%. Algumas pessoas falam que é carnívora, né? Existem distinções entre carnívora. Carnívora leve, carnívora mais rigorosa, ou a carnívora 100%. 100% você não bebe nada, só água e caldo de osso, mais nada. E hoje eu me considero voltado para carnívora, mas não 100% carnívoro. Uhum. A manutenção, assim, a dieta carnívora em si, quando eu falo carnívora, é no tipo que você leva. Uhum. Traz uma alteração significativa para o microbioma, de certa maneira, tipo, você tem que ficar dando manutenções, porque em partes, né, a microbiota ali, ela dá para ser tratado ou suplementado, de certa maneira, com vegetais. Então, você Sim, faz ali, coloca água, um sal, deixa ali umas 2 semanas, cria ali um prebiótico, né, probiótico, não sei o termo, probiótico. É. probiótico, e consome ali para você As manter. fibras. As fibras são prebióticas. Isso, para você manter de certa maneira. Com a dieta carnívora eu consigo fazer isso também. Pois é, é uma ideia que as pessoas têm. Não, se eu não comer fibras, se eu não comer vegetais ali, eu vou no banheiro, né? Se eu não comer fibras, principalmente, eu não vou no banheiro. E é uma mentira, pelo menos para mim, vou no banheiro normal. O que os estudos mostram é que as fibras, elas melhoram o volume, aumentam o volume das suas fezes. Uhum, O que comer só carne não vai ter volume quase. Mas comer fibra por si só não vai melhorar a frequência, não melhora. Comer fibra por si só não vai resolver a sua constipação se você tem. Os estudos mostram isso, não resolve. Muito pelo uhum, contrário. Tudo, inclusive, é de 2008, eu acho, se não me engano, que ele fala que o consumo de fibra, quando pegaram uma meta-análise, um estudo sistemático duplo cego, uhum, tirou a fibra. As pessoas com constipação idiopática é quando você não sabe a causa. uhum. As pessoas com constipação idiopática, especialmente as mulheres, tirando a fibra, melhorou a constipação. Pô, que loucura é essa? Você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sim, tá travando, mas eu tô Tá me ouvindo. ouvindo? Eu coloquei a imagem. O áudio tá 100%. 100%. Então, Uhum, que loucura é essa que você tirou a fibra e melhorou a constipação? É, alguns médicos falam da fibra como se fosse uma comparação a um engarrafamento, você está colocando carro. Imagina uma avenida movimentada no horário do rush. Você vai melhorar o fluxo desse rush, desses carros, colocando mais carro. Essa é a fibra, a ideia de você consumir fibras. Você vai aumentar o volume dos seus dejetos, só que você não vai aumentar o fluxo, não vai sair mais carro por causa disso. O fluxo vai ser o mesmo ou até pior. uhum, Então, eu comecei a me questionar em relação a isso. Eu comecei a ver que, eu levantei a bibliografia da fibra
e vi que fibra não tem correlação nenhuma, consumir fibra com relação nenhuma com proteção de câncer, câncer de cólon e lesões predisponentes de câncer de cólon, adenomas, adenocarcinomas e adenomas, não diminui o aparecimento disso. Ah, mas o colesterol, consumir fibra diminui o colesterol? Diminui. Diminui na faixa de 3 a 5. Então, se o seu colesterol é 130, vai virar 125. Isso aí tem um impacto? Não tem impacto. Para mim, diminuir 5 no colesterol não tem impacto. E o colesterol total, que também não tem impacto nenhum. Protege o colesterol? Não. Lesões de câncer ou lesões predisponentes de câncer? Também não. Quais são os mais questionamentos da fibra? Constipação, vai melhorar o intestino? Muitos estudos mostram que não. Na verdade, a única fibra que mostrou melhorar o volume foi a fibra insolúvel, né? Que é a fibra da aveia, inulina, insolúvel, não a fibra solúvel. A fibra solúvel se encontra nas frutas, né? Consumir maçã tem fibra. Então, muito do que a gente acaba aprendendo e aprende de forma errada. Não é a fibra que vai fazer a gente ter saúde. São os hábitos alimentares, são o consumo de alimentos de origem animal, exercício físico. São incontáveis vezes aqui em Florianópolis eu vejo cara de 50, 60 anos inteiros e consome um monte de besteira, bebe pra caramba, mas assim, super conservados. O que faz de diferente? Exercício físico. Os caras são viciados em exercício físico. Faz 1 ou 2 vezes por dia durante 30 anos seguidos, 40 anos seguidos. Então, assim, eu acho que, na verdade, a atividade física é até mais importante do que alimentação. Pode parecer controversa essa minha afirmação, mas eu vejo isso. Os caras que não ligam para alimentação, mas fazem atividade física, os caras estão inteiros. Estão inteiros. E mais, hoje eu estou num pós-operatório, estou aqui quase 3 semanas sem fazer atividade física. Você muda, viu? Você fica mais mal-humorado, você produz menos, né? O exercício físico tem um fator ali que eu não sei o que é, mas você melhora o seu humor e deveria ser o motivo pelo qual a gente faz atividade física, né? Deveria ser um motivo não de longo prazo. Ah, vou ter saúde, vou emagrecer. Não, quero ter energia hoje, quero estar bem-humorado hoje. Por isso que eu faço. Nosso cérebro entende assim, nosso cérebro quer um resultado a curto prazo. Nosso cérebro não entende longo prazo. Então, se você buscar fazer, quero estar bem-humorado hoje, quero me sentir bem hoje, você faz exercício físico. Se você quiser, isso não sou o que eu estou falando, são estudos que mostram que pessoas que fazem atividade física, para ser saudável daqui a 10 anos, porra, geralmente essas pessoas pagam academia e não vão. Sim, então é diferente. Existem umas ações dos neurotransmissores que trazem ali uma saciedade psicológica, de certa maneira. Às vezes, eu aplico essa ação no dia a dia. Estou numa reunião, saio de uma reunião estressado, vou lá, pago 100 flexões. Pô, todo aquele estresse que eu saí, cara, eu saí acabado das 100 flexões. Pelo menos eu saí, sabe? Eu fui para um outro nível. Muda, né? Muda completamente. E fazer isso recorrente, assim, o exercício físico, pelo menos um dia sim, um dia não, ou faz alguns dias, depois tem um dia de descanso, isso, cara, é extremamente benéfico à mente em si. E para autoestima também, né? O cara que é magrelo... Aumenta a testosterona, né, cara? O cara fica mais confiante. O cara fica mais confiante. Eu era magrelo, cara, até os meus, sei lá, 16 anos. Meu apelido era Palito, Vitor Palito. Era o cabeção e magrelo, capa do Batman. Cara, por algum motivo eu falei, chega. Aí comecei a malhar e tomar... Mas eu malhava, né, antes. Mas não engordava. Eu sempre fui genética de magrelo. Comecei a usar... como é que é aquele suplemento que não é whey protein? Creatina. Mass Gainer. Mass Gainer. Hipermass, né? Hipercalórico. Cara, eu tomava 4 por dia. A colher é diferente, né? Não é uma colherzinha normal do whey protein. É um baldezinho. Cara, em um mês eu saí... Cara, já mudou minha confiança. Mudou a confiança. Por mais que seja farinha, açúcar, não importa. O cara com 16 anos, 17 anos, ele precisa ter confiança, né? Ganhar confiança. Precisa ganhar peso. Fazer atividade física e ganhar peso. E foi fundamental. Acho que isso é importante, sim. A ideia é uma suplementação, né?
Não deixa de ser, né? Assim, a pessoa que quer saúde, comer hipercalórico não é uma coisa bacana, mas o garoto de... Não é... Olha, te falar, não foram poucas vezes que eu recomendei no consultório a pessoa comprar hipercalórico. Não é usar whey protein, aminoácido essencial, nada disso. É comer muito e comer hipercalórico. 2, 3 vezes por dia. Tem até hipercalórico no YouTube, você acha vídeos que os caras ensinam a pessoa a fazer um hipercalórico caseiro, né? Bota lá, acho que aveia, sei lá, um monte de coisa, mas engorda. O cara engorda. E aquele cara que é magrelo, ele ganha confiança. Naquele momento chave ali que ele precisa definir a vida dele, né? Nos próximos anos da vida dele. Quando você fala em engordar, é ganho de massa magra, né? De certa maneira. Ele ganha peso. Tem um Ganha consumo peso. Se ele maior. estiver fazendo atividade física, aqui a maioria, já vai um médico, tá fazendo atividade física e não tá ganhando peso, você dá um mass gainer da vida, dá um hipercalórico, o cara ganha peso. Legal, cara. Uma área que eu queria entrar com você é nootrópicos. Você já chegou a fazer alguns testes em você, ver o que mais funciona, o que não funciona? Você poderia compartilhar um pouco? Sim. Cara, qual é a dúvida em relação a nootrópicos? É muita coisa, né? Tem os... Como é que eu posso falar? Tem as drogas nootrópicas e tem os nootrópicos em si. As drogas nootrópicas, por exemplo, modafinilina, ritalina, efedrina, deixa você ligado. Estimula a sua dopamina, você fica ligado e é agressivíssimo, né? Modafinila, dizem que foi aquele filme Sem Limites, você viu? Do Bradley Cooper. Dizem que foi por causa dessa droga aí que retrataram essa droga, né, no filme. Mas modafinilina dizem que é mais leve do que a ritalina, já usei uma vez, mas bem agressivo. Você fica ligado, você fica agitado, difícil de dormir depois, talvez porque eu não estava acostumado, usei, né? E também não tinha nenhuma indicação para usar, talvez por isso. Venvance, Mas... conhece? Hã? o Venvance. É o Venvance? Tá. Venvance. É a modafinilina. E tem a ritalina, nunca usei. As pessoas geralmente usam ritalina para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E tem agora os nootrópicos, não são medicamentos, mas são suplementos que vão, de uma forma ou de outra, orgânica, vão ajudar a melhorar os seus neurotransmissores, especialmente dopamina e serotonina. Aí vem um monte de coisa, né? Um monte de coisa que você imaginar. Cafeína é uma, a nicotina, triptofano, 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, ginkgo biloba, rhodiola rósea, ashwagandha, que são adaptógenos. Tem um monte de coisa. Enfim, o que eu gosto de usar como SOS, assim, faz tempo que eu não uso, né? Mas eu recomendava para os pacientes, é uma solução que tinha cafeína, hidroxitriptofano, não, desculpa, cafeína, teanina e taurina. É um SOSzinho que a pessoa usa quando ela estiver muito cansada, isso antes do almoço. Cafeína da dose de 150 miligramas, taurina e teanina, L-taurina e L-teanina, é 300 miligramas. Porque a teanina e a taurina, elas seguram o efeito da cafeína, deixa você não tão agitado, mas você fica com energia. Você tem a energia da cafeína, mas você não fica... Faz tudo menos o que você tem que fazer, né? Você tem que ler um livro, você toma cafeína, você faz tudo. Arruma a casa, lava o prato, mas não lê o livro. A teanina e a cafeína e a taurina dão esse efeito mais de focar, né? De você ficar mais calmo, estabilizado. Então é interessante. Inclusive, a teanina é usado para você dar uma segurada no efeito da cafeína mesmo. Tem pessoas que usam café e usam teanina 300 miligramas para você dar uma segurada para não ficar tão agitado. Enfim, isso que é o feijão com arroz, né? Cafeína, taurina e teanina. Tem um monte de outra coisa. E eu gosto muito dos adaptógenos, a rhodiola rósea, a ashwagandha, o ginseng panax, que te dá uma energia, mas é diferente, né? Você pode usar, inclusive, à noite. Se você precisa dormir, tá de noite, você usa um adaptógeno, você baixa o cortisol, você fica menos agitado. Se você usa de manhã, você melhora a energia, você fica mais agitado.
Então, as ervas adaptógenas têm esse efeito de adaptar ao que você precisa. Interessante. E muito cuidado à utilização também depois do almoço, né? Por conta do sono. Um sono de má qualidade pode interferir muito na aplicação dos nootrópicos, né? No dia seguinte, principalmente. Com certeza. E o café, né, principalmente, né? O café é a droga antioxidante mais utilizada no mundo. E eu vejo isso que as pessoas tomam café depois das 6 horas, 7 horas, e realmente pode atrapalhar muito o sono. A pessoa pode até dormir bem. Tem pessoas aqui em Florianópolis que dormem, tenho conhecidos que tomam café 10 horas da noite para dormir e dormem, só que elas não têm ideia de o quão mal isso pode fazer na qualidade do sono. Você vai dormir, você vai esquecer durante a noite o que aconteceu, mas o que acontece geralmente é que o nosso sono fica mais superficial. A gente não consegue aprofundar o sono não REM. O sono não REM é aquele sono que você vai realmente desligando o cérebro. A frequência cerebral vai diminuindo, você vai ficando mais devagar, os músculos vão relaxando, a pressão arterial vai baixando, até que chega no sono não REM profundo, que a frequência arterial, a frequência cardíaca fica baixa, você chega na 40, 50 batimentos cardíacos por minuto, e você fica bem, bem relaxado. E não é nesse sono que você sonha, mas é nesse sono que você consegue recuperar a musculatura, você consegue regenerar os músculos, crescer o músculo necessário, você regenera o seu cérebro, tem o sistema linfático, como se fosse um linfático, só que do cérebro. É um sistema que as células do cérebro elas diminuem de tamanho, e aí todos os dejetos das células do cérebro diminuem de tamanho, ficam sendo irrigados para sair do seu corpo. É durante o sono profundo não REM. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o sono, e por isso que café à noite eu não recomendo. Já recomendei mais, tá? Já recomendei depois do almoço, hoje em dia só de manhã mesmo tá bom. Porque tem pessoas que demoram mais para metabolizar, outras demoram menos para metabolizar, mas na média é de 6 a 8 horas, a meia vida. O que é meia vida? É meio café. Então, você toma uma xícara, 6 a 8 horas depois você tem meia xícara no seu corpo. E 6 a 8 horas depois você tem meia xícara da minha xícara, um quarto da xícara. Então, na hora que você vai dormir, provavelmente se você tomou 2 da tarde, você tem um quarto da xícara ou meia xícara no seu corpo. Então, não é uma coisa boa. Exato. Interessante. E você usa alguma ferramenta para controlar o sono? É igual algum smart, alguma coisa? Tem muitas pessoas que no consultório usam relógio, né? Tem o relógio da Fitbit. Esses novos volumes têm um medidor de sono, né? Ele dá uma aproximação. Tem o Garmin, os novos também tem a aproximação. Eu uso esse anelzinho aqui, ó. Eu vi no livro do Matthew Walker, um pesquisador de Harvard, que ele pesquisa só sono. Faz vários estudos de primatas em seres humanos. E ele fala que esse anel não é perfeito. Os relógios também não são perfeitos. Ele tem o fator de erro dele. Ele pode, às vezes, achar que está no sono profundo e não está, ou vice-versa. Mas ele chega próximo do que você poderia fazer num laboratório, né? Numa polissonografia. Que você vai numa clínica de polissonografia, você dorme lá com um monte de eletrodo na cabeça. É engraçado que no cérebro a frequência ela não é tão longa. Então, diferentemente do coração, já fez o eletrocardiograma? Já. Então, no eletrocardiograma você bota o eletrodo aonde? No braço, né? Braço, perna, na canela. Porque a frequência do coração é gigantesca. Você vê a metros de distância. Você bota no braço e você vê a frequência cardíaca. O do cérebro, não. O cérebro é a frequência baixinha. Então, você tem que botar o eletrodo no cabeça. Você não bota no braço, nem no peito. Então, é diferente. E a polissonografia, ela se assemelha, mas ele é o melhor que você poderia fazer, mas com esses aparelhozinhos aqui, você consegue ter uma ideia porque ele mede como é que está a frequência cardíaca, a dilatação dos vasos, como é que está a minha oxigenação sanguínea. Então, ele traz uma ideia de como é que está o seu sono e como é que você mexe, se está mexendo muito ou não, né, o movimento do anel. E é interessante porque eu vi que várias coisas que eu achava que eram inofensivas para o meu sono não eram tão inofensivas assim. Por exemplo, tomar vinho. Sempre dormi bem tomando vinho. Mas eu vi que 2 taças de vinho, 3 taças de vinho, e depois vai dormir, meu sono não é legal. Eu durmo com facilidade, eu adormeço com facilidade,
mas o meu sono fica muito superficial, eu não aprofundo muito. Uhum. Uma taça de vinho ou nenhuma, beleza. Celular à noite, muito celular à noite, também prejudica meu sono. Filme de terror, que eu gosto de ver filme de terror, prejudica meu sono. Então tem que ter esses cuidados que a gente só pega quando a gente está medindo, né? Quando a gente tem aquele autocuidado pro que você está medindo. E isso é o mais interessante. Isso, a gente tem realmente essas questões básicas de que, de fato, vai atrapalhar seu sono, igual você disse, o celular ou alguma coisa que te agite à noite. E tem também os testes, né? Igual você como tem o anel ou o relógio, alguma coisa assim que mensure, porque as pessoas têm aquela visão, né? Pô, eu dormi bem à noite. Só que o que é o dormir bem, né? É de fato entender o quanto você teve de sono profundo, o quanto você teve de sono ali, o sono regular, no seu termo. E o interessante desse anel aí, que eu estava dando uma olhada no app, ele te mostra como vai ser o teu dia, né? Fala assim, ó, você dormiu É, dessa maneira, então seu dia vai ser assim. Achei bem eu tenho interessante. um adversário aqui no, quando eu jogava tênis, né? Eu parei um pouquinho por causa do pós-operatório, que ele também tem esse anel. Ele é empresário aqui, super bem sucedido. E ele é tão noiado no tênis que ele olha ao acordar o anel, o aplicativo, quais são os stats, assim, de profundidade, e ele dá uma pontuação. Como é que vai ser o seu dia, né? Ele dá Uhum. tipo, vai, seu dia vai ser bom ou não, seu dia vai ser meio merda. Cuida do seu dia aí. E ele fala, ó, hoje você tá fudido, porque minha pontuação deu 80, você tá fudido hoje. Eu vou arrebentar você. E às vezes ele tava, pô, meu sono foi uma merda, fui numa festa da empresa e também uma porcaria. E geralmente estava certo mesmo. Geralmente quando ele falava que eu tava fudido mesmo. Claro que às vezes eu tava voando mais que ele. Às vezes eu tava voando mais que ele. Mesmo que ele estivesse bem, eu arrebentava ele. Mas é um fator preditor bem interessante, assim. Porque o tênis É. tem muito disso, né? Tem muito a sua capacidade de concentração, é muito mental, né? É Uhum. capacidade de concentração, ficar calmo no momento mais decisivo, Uhum. não se afobar, controlar. Então, ele é bem interessante. Legal. Existem vários fatores a serem analisados, né? Ele levava bem nessa questão do relógio em si. Sim. Mas, no Legal. geral, ele é um bom preditor e dá pra gente ter uma ideia, né? Você dormiu 7 horas, pô, 8 horas, tá voando. Por mais que você deitado na cama não durma 7 horas, né? 8 horas, você tem como ter uma ideia de que você dormiu bem. E geralmente você sabe se você dormiu mal ou bem, né? Não tem muito o que saber. Uhum. Mas claro que o anel lhe dá esses detalhes, esses ajustes pequenos que vão te dar uma ideia. Uhum. Cada um tem sua biologia, né? Uma definição diferente. Eu estava procurando um post seu onde você fala de. É que você já falou, acho que em várias vezes, com relação a alguns itens que nós utilizamos, ou que é convencional aí para todos, e de certa maneira trazem um problema no nosso corpo, como por exemplo a utilização de panelas de ferro ou panelas de teflon, né? Isso tem mais alguns outros itens que seria interessante a gente eliminar da nossa vida para evitar que essas toxinas entrem no corpo, por exemplo, o spray, né, muito utilizado. O que mais esses itens são interessantes a gente citar aqui? Pudesse citar. se- Acho que não é para todo mundo, né? Mas especialmente pessoas grávidas, evitar agrotóxico. Esqueci o nome dos principais agrotóxicos. Os agrotóxicos principais, esqueci o nome. Não importa, pouco eu lembro. Mas para você tirar os agrotóxicos, você tem que fazer uma série de coisas. Você pode botar no solução de Lugol, algumas gotas ali, deixar durante 1 hora, na água, as frutas e vegetais que você vai comer. Isso para quem for mais rigoroso e principalmente pessoas grávidas. Não estou falando para todo mundo fazer isso. Pessoas normais, só dar uma lavadinha ali com esponja mesmo. Você não tem problema passar esponja com sabão. Você já tira grande parte dos agrotóxicos, que são lipofílicos. Então ele se dissolve bem no sabão. Interessante. Outra coisa interessante é você evitar grãos. Eu acho que grãos são um dos principais males do mundo. Milho, soja, arroz e
trigo. Esses 4 grãos são o que 60% do mundo consome na maioria da sua alimentação. Então, vamos supor, na maioria do que eu faço, do que eu como, tem um desses 4. 60% do mundo, 1/3 do mundo, come um desses 4 como maioria. Então, Uhum. só você de eliminar esses 4, você já diferenciou de 2/3 do mundo. Soja, trigo, milho e arroz. Claro, um de outro. Eu acho menos pior ali o arroz. Óleo de origem vegetal hidrogenado, rico em gordura ômega 6. Por exemplo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de linhaça, qualquer desses óleos vegetais, com 2 exceções, o azeite extra virgem e o óleo de coco. Tirando essas exceções, eu não recomendo que você consuma. E se você não consumir, claro que é difícil, né? Você vai comer na rua. A tiazinha do restaurante não vai fazer no óleo de coco, nem na manteiga, nem no azeite. Mas, se você puder comer em casa, então, controlando o seu óleo, melhor. Dito isso, você pode evitar ali plásticos, né, que tem os bisfenóis, tem os fitalatos. Como é que você vai evitar plástico? Evitar colocar o feijão, o arroz na geladeira num recipiente plástico. O gelo naquela cubinha plástica. Porque vai acabar que vai ter bisfenol na água ali no gelo também. Principalmente congelar e principalmente esquentar, né? Se você vai esquentar no micro-ondas, alguma coisa, evita deixar no plástico, tira do plástico. Material de higiene pessoal, tipo sabonete, essas coisas, evitar empresas grandes que fazem produtos industrializados que tenham substâncias que são xenoestrógenos para o nosso corpo. Inclusive corantes também na alimentação. Então, produtos alimentícios, estava vendo um post do João Vitor falando que tem 10 grandes empresas alimentícias que produzem grande parte quase que a totalidade dos produtos alimentícios que a gente conhece no mundo todo, né? Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, enfim, mais 7 aí. Elas Uhum. dominam. E tem muitos alimentos, especialmente os corantes vermelho, né? O corante vermelho ou o caramelo, são altamente danosos para a nossa saúde. O vermelho, ele é xenoestrógeno. O caramelo 4 da Coca-Cola, ele causa câncer, ele tem associação com câncer. Então, evitar produtos alimentícios é uma boa saída também. Dito isso, eu acho que evitar panela de alumínio, evitar panela de teflon. Tem um filme, não sei se eu estava no Telegram, comentei lá. Acho que é Dark Waters, com Mark Ruffalo. Ele é um advogado que está no início daquela companhia, a DuPont, uma companhia Uhum. que produz um monte de coisa, né? Uma multinacional, tem até panelas. E eles estavam começando essa companhia a produzir as panelas como se fosse algo saudável. Uhum. É um material que eles descobriram, ou compararam a patente do Teflon, e descobriram que ela não grudava os alimentos. E começaram a produzir panela. E nas indústrias dessa panela, DuPont, as pessoas estavam tendo câncer, morrendo de linfoma, leucemia, um monte de coisa. E ele começou a investigar e viu que tinha relação com os dejetos da DuPont. E aí o processo durou dezenas de anos. Não sei se foi dezenas ou anos. Mas foi tipo coisa grosseira, tipo 15 anos o processo. Mas ele, no fim do filme, não vou falar aqui, mas ele fala do Teflon. O Teflon, ele, quando é aquecido, apesar do alimento não grudar, ele libera um gás, que é o PFOA. Alguns gases, mas o principal é esse PFOA, que é cancerígeno. Você inalar esse gás ou consumir o alimento que foi feito nessa panela é altamente perigoso para a nossa saúde. Então, uma das coisas mais interessantes que você pode fazer é jogar sua panela de Teflon fora e comprar uma panela de ferro, aquela panela mais pesada. E as mulheres que precisam de ferro já acabam ajudando com isso. A panela de ferro pode ajudar. Tem a panela de aço cirúrgico, pode ajudar. E a panela de cerâmica, que também é interessante. Sempre comprar uma de cerâmica que não tenha material antiaderente, porque o material antiaderente que é o problema. Hum.
Interessante, cara. Tem bastante coisa aí. Se a gente se entregar mesmo ao que o mercado nos traz, cara, a gente vai ter uma vida curta, né? De certa maneira, porque a entrega dos industrializados, né? Aquela falsa impressão de que os grãos são coisas boas, então tem lá o pão 5 grãos, tal, tal, tal. É, O mercado tem o pão destruído, 7 cara. grãos. O Vitor foi até intimado lá dos posts que ele estava É, fazendo, a galera foi lá e mandou um processo nele porque ele estava ali denegrindo, de certa maneira, ele só estava falando a verdade, cara. E a verdade. liberdade que ele tem ali de expressar não pode ser tirada, né, de certa maneira. Eu E nem tem sei que se ser ele falou o nome da entendido. companhia, eu tava curioso até para saber. Ele não falou, ele não falou. Fiquei É, curioso também. Mas é. nada que ele disse ali, de certa maneira, dizer, cara, não tem. Não foi? É. Estão querendo intimar ele, né? Eu já recebi algumas notificações extrajudiciais também. É, A primeira que eu recebi foi de uma autora brasileira super obesa. Não sei se ela tem obesidade mórbida, alguma coisa assim. Eu comecei a falar mal da ideia do livro que ela tinha escrito. Ela escreveu um livro e na capa ela estava meio que pelada, de biquíni. Enfim, falando que a gente tem que se aceitar e tá tudo bem, a gente é lindo. E eu falei, fiz uma crítica a isso. E mostrei o livro dela. uhum, Recebi do escritório dela uma notificação falando que não tinha que citar ela porque é a imagem dela, mas como é a imagem dela? Tá o livro aqui. Não quer mostrar o livro dela? Tô mostrando um livro que estava na livraria. uhum. Enfim, mas a gente está sendo cerceado, né? Todas as formas possíveis para não falar o que é o óbvio, que a obesidade é uma doença, Exato. que a obesidade você tem maior propensão a desenvolver câncer de todas as naturezas, você tem maior propensão a desenvolver diabetes, doença cardiovascular, infarto, AVC. Isso é óbvio. Uhum. E todo mundo fica com esse movimento de body positive falando isso, mas são várias tentativas de cerceamento da nossa liberdade e eu acho importante a gente não se abaixar em relação a isso, não ter medo em relação a essas tentativas. Enfim. Exato, exato. Com base nisso, que em setembro do ano passado eu fundei um projeto chamado Longevity Lab, onde eu falo sobre longevidade, assim, de maneira mais ampla, com web, né, com posts e tudo mais. A ideia é desmistificar, né, tirar tudo esses paradigmas que o mercado, o marketing traz com relação ao que é saúde e mostrar o que de fato é saúde, né, sem ter grandes problemas, assim. E realmente, as pessoas querem saber o que é. Tem Mas vai ter muita problema, né? dificuldade. Vai ter problema, que Cara, vai eu não para falo diretamente de falar mal marketing. dos outros, tem que falar, É, para falar bem de uma coisa, tem que falar mal de outras coisas, né? exato. O cara que vai ser adepto ali a essa vida, o cara vai deixar de comer um fast food, vai deixar de consumir determinados produtos que vai dificultar o pessoal que vende essas coisas, né? Então, É verdade. E é uma máfia, a verdade é que não é interessante para ninguém, né, que você seja saudável. Quem, justamente. quem vai ganhar você sendo um cara saudável que pega sol, que faz musculação, que come de forma saudável carne, come suas frutas, suas folhas, se quiser, é, não usa remédio, não se vende, não se engana com a grande mídia, não é Exato. interessante para ninguém. Não acompanha a narrativa vigente, então não é interessante. Não é obeso. O cara não vai ficar sentado assistindo Netflix e nem vai consumir iFood porque ele está se movimentando, cara. O fato de se movimentar, ele vai caminhar até a quitanda ali, comprar algumas coisas, consumir lá o que é necessário e boa, sabe? Sem essa de, Sim. de sofrer muito. E, e é importante, né, você ajudar o pequeno empresário, né? Porque imagina só, a gente virar o que eles estão querendo fazer, fechar todos os comércios, todos os negócios. O cara que se vira sozinho, empresário, se ferra e aí perde emprego, aí começa a receber auxílio, né? Auxílio do o governo começa a ajudar. Uhum. Então, a partir do momento que você é empresário ou trabalha e paga seus impostos, o governante, ele é seu funcionário, né? Você paga o salário dele. Você perdeu seu emprego, você se ferrou. A polícia foi lá e fechou seu negócio. Você virou uma pessoa que recebe dinheiro do governo,
Você passa a ser, ao invés de ser o dono do governo, o dono dos políticos, você começa a virar um refém dos políticos. Você tem que abaixar a cabeça e aceitar o que os políticos fazem, porque você está recebendo do governo. O governo está te ajudando. E se você virar esse cara que não usa ninguém, que precisa do governo para sobreviver, bem ou mal, você acabou se ferrando, porque você precisa do governo, então você não tem como falar mal daquela mão que te alimenta. Você fica refém, né, cara? E aproveitando aqui, já tendo tua impressão como médico, você acha que é ok a abertura dos comércios para a gente fazer a tratativa, a manutenção da saúde, para evitar o Covid através de uma suplementação ou aquele tratamento intensivo, assim que você tem o problema? O que você acha? Eu acho que sim. Mano, eu acho que sim, com certeza. Não dá para você tornar algo obrigatório. Eu acho que cada um é responsável por si. Um indivíduo, acima de tudo, tem que saber escolher o que ele quer para ele. Se ele acha que deve abrir, deve abrir. Se ele acha que não deve abrir, não abre. Faz parte. Se ele acha que deve abrir e não quer usar nada, não use. A opção é dele, a decisão é dele. Agora, se ele acha que deve ser usado, ele quer usar, que use, né? Cabe a ele, e principalmente ao médico, a individualidade do tratamento. Tem médicos que são a favor, tem médicos que são contra. A maioria dos médicos que eu conheço são a favor do tratamento precoce, Uhum. então você deve usar, se você achar necessário. Eu acho necessário, a maioria das vezes. E aí, você pode lançar a mão aí da ivermectina, doxiciclina, a azitromicina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D, enfim, são uma série de os inibidores da aromatase, como a finasterida, proloxatamida, dutasterida, são remédios que diminuem a testosterona, mas parece que o COVID ele ajuda. Uhum. Você acha que é necessário? Eu acho que tem que todo mundo, cada um faz o que quiser da sua vida. O governo não tem que se intrometer em relação a isso. O governo não é mamãe. Mas os recentes estudos têm mostrado que são o estudo que foi feito por um brasileiro, a equipe do Ricardo Zimmermann e o Flávio Cadegiani, da proloxutamida. Eu acho que esse é o nome. Prolaxutamida. Uhum. Enfim. Ele, que é um bloqueador muito mais forte que a finasterida da aromatase. Da aromatase não, da 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT, em dihidrotestosterona. Bloqueando com esse remédio, foi, assim, grosseiro o resultado. Foi, tipo assim, muito superior. Tão superior que teve que interromper no meio e falou, não, o grupo placebo é uma coisa antiética. Ficar no grupo placebo é algo antiético, porque é muito superior e as pessoas estavam morrendo. Uhum. Enfim, se você estudar por sua conta e achar que é necessário, você tem todos os meios necessários para poder comprar se você quiser. Eu acho que Uhum. seria necessário, mas cada um é dono de si próprio, cada um escolhe. Inclusive, determinações, decretos de falar que é obrigatório usar máscara, cada um escolhe. Se você acha que a máscara protege, use. Se você acha que não protege, não use. Sempre foi assim. Inclusive, eu estava lendo um livro do Alessandro Loyola, Inteligência. Não é inteligência, rapaz. Esse é o primeiro livro dele. É o outro, sobre fraudemia. Uhum. Ele fala das máscaras. Muitos médicos super respeitados, cirurgiões, não usam máscara. Porque os estudos são... Eles não fecham o diagnóstico de que máscara protege, inclusive na infecção da ferida cirúrgica. Inclusive, tem muitos... Tinha um projeto que era norte-americano, que o médico foi fazer uma cirurgia gástrica, foi fazer a cirurgia no intestino, no estômago, e vários médicos do mundo todo ficavam em volta dele numa placa de vidro, como se fosse num aquário, vendo a Uhum. cirurgia. E o médico, o especialista que foi fazer a cirurgia, fez sem máscara. Aí vários médicos depois deu um fuzuê, porque os médicos depois falaram, não, você botou o paciente em risco, você não poderia ficar sem máscara. Muitos médicos não usam máscara no centro cirúrgico. Claro que hoje em dia Interessante. muitos hospitais exigem que o médico use, mas quando o médico tem autonomia, ele não usa muitas vezes. Então tudo bem. Então não deve ser Interessante. nada deve ser obrigatório.
Não deve. Interessante. Bom, chegamos perto do nosso final. Eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos e você não vai ficar de fora. Para você, Vitor, o que é a vida? Porra, o que é, o que é a vida? O que é a vida? É você viver experiências. A vida é você. Pô, difícil essa pergunta, hein? Deixa eu pensar um pouco aqui. A vida talvez é você poder ajudar as pessoas, ganhar experiências e crescer, evoluir. Talvez seja isso. Excelente. Bom, pessoal, eu conversei hoje com o Vitor Azini. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua contribuição no meu podcast. Eu tenho certeza de que as pessoas vão gostar muito aí das dicas, das sacadas que você passou para nós aí. Beleza, Renato. Obrigado pela presença aí. Grande abraço para você. Isso aí, meu